Saiu hoje, nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, a pesquisa Atlas Intel realizada pela internet. Nela é mostrado Guilherme Boulos, do PSOL, e Pablo Marçal, do PRTB, com empate técnico na liderança para a Prefeitura de São Paulo. Já o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, caiu para a terceira posição. Rapaz, essa eleição de São Paulo tá nervosa, hein? Vamos falar com o nosso Bruno Silvestre aqui no plantão a respeito disso. Vamos lá. Bruno, cada vez que sai uma pesquisa de São Paulo, eu já fico nervosa. Olha, é exato. Eu acho que assim, a cidade de São Paulo, ela não é como o estado de São Paulo, que tem muito mais, não é conservador, mas reacionários do que a cidade. A cidade de São Paulo, ela na verdade ela é um termômetro para a gente entender como é que o nosso país se tende politicamente. Tanto é que, por exemplo, o São Paulo é um lugar que já elegeu Luiz Erundina, por exemplo, mas também que elegeu Dória. Então, assim, a gente está num lugar aí de coisas peculiares que acontecem, né? Marta Suplicy, por exemplo, também foi eleita. Então, a gente tem muita gente aí de vários aspectos políticos. A grande questão é que agora a gente vai ter que ver qual é o racional do conservador paulista, porque o prefeito ele é aquele gestor em termos de executivo mais próximo do cidadão. Então, se a sociedade, a comunidade paulistana escolher, por exemplo, um Pablo Marçal, as consequências para ele serão terríveis, porque todos os absurdos que ele fizer vão impactar diretamente nos empregos, no funcionamento das empresas e no dia a dia da própria cidade de São Paulo. Então, assim, tem muita gente, inclusive do espectro de político da direita, que acha que é um absurdo esse cara estar aí. Mas é aquela questão também. Se o Marçal ganhar, pode ser. Primeiro, se ele for para o segundo turno, eu acho que é melhor para o Boulos. Por quê? E aí eu vou analisar friamente essa situação. Se for para o segundo turno, por exemplo, o Nunes e o Boulos, o pessoal que vota no Marçal vai apoiar o Nunes. Isso tem muita opção. Agora, se o Nunes não for para o segundo turno, o pessoal que apoia o Nunes muito dificilmente vai para a linha do Marçal. E aí, por que eu estou dizendo isso? Pela questão da racionalidade dessas pessoas e do empresariado por trás do Nunes. Eu posso estar errado, mas o que eu estou querendo dizer é o Boulos tem mais chances enfrentando o Marçal do que o Nunes. Mas tem um detalhe a mais aí, que o Marçal, aí, vamos supor que eu esteja errado e o Marçal ganhe. Nós temos outro problema. A candidatura do Marçal está sendo impugnada. Então, pode ser que ele seja eleito e não leve. Por quê? Porque está em disputa judicial. Tem partidos que questionaram a questão dos prazos, a questão de como foi feito isso. Então, para garantir o direito dele de votar e ser votado, a chapa está concorrendo. Mas, a qualquer momento, essa chapa pode ser cassada. Obviamente, vai depender de uma decisão judicial. Mas o que eu quero dizer é o Bolsonaro, por exemplo, ele hoje é inelegível. Na verdade, os bolsonaristas me surpreendem pela ignorância, né? Porque a todo momento eles colocam como se o Bolsonaro pudesse disputar algum cargo ou tivesse algum poder político. Não, ele não tem poder nenhum político. Obviamente que essas pessoas ligadas a ele e a esse ódio que ele destila tem esse capital político. Mas o Bolsonaro não é alguém que vai poder se candidatar. Não adianta. Agora, o Marçal, ele está candidato, não sabemos até quando. Mas o que eu quero dizer para você eu acho a notícia que veio como uma ótima notícia. Porque eu também acho, e aí, Ana, é uma situação, eu já citei isso outro dia também com a
com a Sofia, que é o Ronald Working, que ele defende uma coisa chamada responsabilidade civil coletiva. Ou seja, o coletivo também tem responsabilidade por aquilo que acontece por um dos seus líderes que age. Então, por exemplo, na Alemanha do Terceiro Reich, os alemães que estavam ali tinham uma responsabilidade. Então, é disso que eu estou falando. Pablo Marçal ganhar uma eleição em São Paulo tem a ver também com uma responsabilidade da sociedade paulistana sobre isso. É sinal de que Bolsonaro acabou não ensinando tudo que deveria ser ensinado, no sentido de horrores para a sociedade. Então, o que a gente tem aqui é o Marçal subir e tirar o lugar do Nunes como segundo colocado é uma vitória para o Boulos e pode garantir ao Boulos a vitória, inclusive gerar um caos também, né? Porque isso pode acontecer caso o Marçal, por exemplo, ele ganhe a eleição e a chapa dele seja cassada depois. Eu sempre prefiro que a Justiça Eleitoral ela ande com todos os seus passos, né? Mas antes da eleição, para que a gente não tenha votos perdidos depois. Sim. Mas nem sempre dá certo. Então, assim, o contexto que a gente tem agora politicamente, é o melhor cenário para o Boulos possível. Porque qualquer um que estivesse ali, que não fosse o Marçal, ganharia votos e poderia passar o Boulos. Porque, infelizmente, vamos falar sinceramente, tá? As pessoas têm tanto nojo dos trabalhadores, o grande conglomerado, né, tem tanto nojo dos trabalhadores que faz com que um trabalhador, que alguém que teve um doutorado, né, porque o cara se empenhou para isso, as pessoas têm um certo nojo dele. E esse nojo, ele vem do preconceito contra o trabalhador. E é disso que eu acho que a gente tem que começar a quebrar na nossa sociedade. Porque o trabalhador deve olhar para o trabalhador com afeto e não com admiração do mega empresário estelionatário. É isso que a gente tem que começar a mudar na nossa sociedade. Não é admirar quem pisa nos outros, mas quem está ao lado dos outros. É isso que a gente tem que começar a mudar na nossa sociedade. E, para mim, a cidade de São Paulo ela vai ser um termômetro muito importante para a gente saber como é que serão nossos próximos anos de eleição, por assim dizer, né? Aí, fazendo um paralelo, né? Aqui no Rio de Janeiro, por mais que eu vou declarar que meu voto não tem problema, eu vou no Tarcísio, que é do PSOL, mas ele não vai ganhar. Quem vai ganhar aqui é Eduardo Paes. Eduardo Paes é aquele negócio, é mais do mesmo. O cara vai completar 16 anos de poder aqui no Brasil. 8 anos, parou, ganhou mais 4, agora está indo aos outros. Ou seja, 16 anos com a mesma coisa, com os mesmos problemas e o pessoal chama ele de meu malvado favorito, que é justamente aquele negócio. É o cara que o pessoal não gosta, mas ele está lá no samba com a galera, sabe? Enfim, esse é o contexto do Rio de Janeiro. Não quero falar sobre o contexto de Curitiba, que eu vou chorar. Vamos dar uma olhada na matéria, Bruno? Vamos nessa. Tá lá, eu quero fazer um comentário e daí vou engatar aí. Atlas Intel, Marçal cresce e tem empate técnico com Boulos. Nunes está em terceiro, matéria da UOL. Tá lá. O que aconteceu? Vamos direto para o resumo aqui. Marçal cresceu 8 pontos na comparação com a rodada anterior de 21 de agosto. Ele tem 24,4%, enquanto Boulos tem 28%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Então, nós temos ali Guilherme Boulos, do PSOL, com 28%, tinha 28,5%. Pablo Marçal, do PRTB, com 24,4%, tinha 16,3%. Isso é preocupante. E Ricardo Nunes, do MDB, com 20,1% e tinha 21,8%. As tendências também são um pouco... Aí me preocupa um pouco uma tendência muito acentuada no Pablo Marçal. Mas, Bruno,
Que nem engatar esse comentário. As pesquisas, mesmo as Quest, né, mostravam antes que em simulações do segundo turno, de fato, parece que o Boulos tem mais chance, pelas pesquisas, de vencer o Marçal do que vencer o Nunes. E aí a tua leitura é essa mesma, né? Os votos do Nunes não vão para o Marçal, mas os do Marçal iriam para o Nunes, né? Algumas, né? Uma parte, pelo menos, né? Então, pro Boulos, eu entendo isso. É um cenário positivo, né? Você dizer assim, ó, o Marçal está passando o Nunes. Mas é claro que é um joguinho arriscado também, né? Porque sempre existe a possibilidade ou do Marçal ganhar, né? Porque o Boulos ganha nas pesquisas, mas assim, não é uma lavada, né? E existe ainda a possibilidade... cadê a madeira aqui para eu bater, né? Mas existe a possibilidade de Marçal e Nunes, né? E ainda tem a outra possibilidade também da candidatura do Marçal não ser impugnada, né? Em tempo. E esse também eu acho que é um joguinho perigoso. Eu sei, quando você fala assim, não, né, dá para agir depois da eleição. Mas depois de uma eleição, o cara eleito com o clima todo, assim... aí as questões mudam, sabe? Uhum. Exatamente, Ana. E é essa a leitura que eu faço realmente. Assim, um grande problema que a gente tem que entender é que tem consequência quando você toma determinadas medidas. O Brasil está cada vez mais reduzindo o investimento em educação. Nós tivemos a aprovação da congelação, do congelamento de teto de gastos com saúde e educação no período Temer. Então, assim, a tendência tem sido de que o povo brasileiro fique cada vez menos com educação e com informação de qualidade. Isso é um projeto, né? Exatamente. Informação todo mundo tem. Agora, informação de qualidade e ter o discernimento de como separar as informações, o povo brasileiro não tem. Então, o que a gente está vendo aqui hoje é o reflexo de uma sociedade alienada. Quem ainda não viu o filme Idiocracia, assista, pelo amor de Deus, que é maravilhoso. E ele trata disso. A gente tem que colocar o debate lá em cima. Não é baixar o nível como o Marçal está fazendo. Só que o problema é que hoje em dia o pessoal só gosta de quem esculacha no debate. Uhum. E esse é o grande problema. Porque o cara que esculacha no debate é o cara que esculacha financeiramente depois. Então, ter um pouco mais de discernimento nessas coisas. Mas agora é aquela questão. Não sendo o Marçal no segundo turno, muito difícil vai ser para o Boulos, e eu acho que por conta, eu vou usar o termo nojo. As pessoas têm nojo de trabalhador, nojo de alguém que é estudante, ou que se formou, ou que estudou e se dedicou. Então, elas preferem alguém que é do empresariado. Essa admiração pelo escravizador é uma coisa que a gente ainda tem que tirar do nosso coração de brasileiro. É isso aí, Bruno. Muito obrigada. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Vamos lá, recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e, de novo, por sobreviver ao Brasil Zil, que sempre tem aí umas montanhas-russas de emoção, né? Vamos combinar? Enquanto a gente tá aí sobrevivendo ao Brasil, que tal eu te indicar o nosso segundo canal aqui no YouTube, a TV Cringe Brasil. O próximo vai se chamar Montanha Russa Brasil. TV Cringe Brasil é o nosso canal para os nossos vídeo ensaios, vídeo react, TV dos anos 90, tudo misturado aí, uma espécie de um meteoro do passado, você lembra? Com muito do meteoro do futuro também, para falar dos temas que instigam a gente. E o tema de hoje, que vai estrear aqui às 9 horas da noite, onda de violência contra imigrantes. Vamos falar da situação terrível contra os imigrantes que está acontecendo na Europa, ali disfarçado de protesto, né? A galera dá vazão ali a toda a sua xenofobia, com a participação especial aí de pessoas muito influentes, muito importantes e que estão botando gasolina nesse fogo aí também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo e o que está por trás também dessas, entre muitas aspas, manifestações. Hoje, às 9 horas da noite, na nossa TV Cringe Brasil. Fica aí o convite e a gente se vê lá. Beijos. Chat, voltamos em instantes, hein?